Amém. Gente, desde o princípio da história da humanidade, sempre houve 3 perguntas que pairavam no ar, em civilizações diferentes. A primeira delas, de onde tudo isso surgiu? Como tudo foi criado? Como é que as coisas vieram à existência? A segunda grande pergunta é: o que deu errado? Por que existe tanto mal no mundo? E a terceira é: como é que a gente conserta esse mal que existe no mundo? E a essas 3 grandes perguntas filosóficas, existe resposta muito clara e farta na palavra de Deus. E a gente tem a nossa convicção, nossa cosmovisão biblicamente fundamentada para entender e para explicar cada passo como esse. Mas quando a gente vai para a filosofia secular, a gente vê que existe um desejo de tentar responder por caminhos diferentes. Quem já fez o Convergência no fim de semana de treinamento sabe, Clovinho fala do Rousseau, que foi um cara que influenciou até a Revolução Francesa, e ele entendia que o Estado era o grande caminho de redenção, um Estado poderoso, que pudesse suprir a sociedade, o homem em suas demandas pessoais. Depois dele veio Karl Marx, que acreditava que o proletariado tinha que assumir posse da indústria, dos meios de produção, para a gente então ter finalmente uma sociedade menos caótica, mais igualitária e mais justa. No que diz respeito à moral, surgiu em 1916 uma ativista chamada Margaret Sanger, que fundou a ONG Paternidade Planejada para defender o direito da mulher ao aborto, o direito da mulher de matar o seu bebê, se isso, na visão dela, vai fazer melhor para o corpo dela. E essa ativista, ela defendia sexo livre e sem limites. E o grande tumor da sociedade, que fazia mal para o bem-estar social, na visão dela, era o cristianismo e a moral cristã. Então, vejam bem, foram pensadores que surgiram com propostas de redenção, de conserto para o problema que eles viam no mundo no seu tempo, e que se provaram falidos. Ninguém que seguiu essas pessoas está vendo redenção plena e verdadeira. Por outro lado, em Cristo, cada pessoa que tem se colocado diante dele tem tido a sua vida transformada todos os dias até hoje. Amém? É essa revolução que Jesus veio trazer, de trazer transformação para a nossa vida, ela já acontecia 2000 anos atrás. Ela aconteceu comigo 31 anos atrás, e pode ser que haja pessoas aqui hoje que estão passando por esse momento de transformação. A gente vai ler a história de um homem que passou por esse momento que foi um marco, que foi a conversão dele. Vamos ler lá em Lucas 19, do verso 1 em diante, diz assim o texto: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Essa é a boa nova de salvação, é a boa nova do Evangelho, é a boa nova de que é possível que uma vida torta, que uma vida que esteja caminhando num caminho tenebroso, escuro, em trevas, venha conhecer transformação em Jesus. No entanto, muitas vezes a gente ouve pregadores contemporâneos com um discurso do tipo: venha como está e continue como está. Não precisa se incomodar, não precisa mudar. Fica aí, vamos congregar,
vamos viver juntos, mas o pecado não é mais uma preocupação para você. E aí alegam que com isso a graça de Deus está cobrindo a multidão daqueles pecados. Contudo, quando a gente vai para o Evangelho, a gente vê que a grande maravilha do Evangelho é aquela de que a mesma graça que salva também santifica, também transforma. O desafio do Evangelho é chamar a gente ao arrependimento desde o início. O que João Batista falava? Arrependam-se e creiam nas boas novas, anunciando o advento de Cristo. E aí Jesus chega, e o que Jesus diz? Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. A pregação do Evangelho começa com pregação de arrependimento, e arrependimento implica em abandono daquilo que está errado, daquilo que é ruim, daquilo que é mal. Jesus fala para a igreja de Laodiceia: seja diligente e se arrependa, lá em Apocalipse. E quem era o personagem da história que a gente acabou de ler? Zaqueu. Diz o texto que ele era o chefe dos publicanos. E essa figura do publicano era um cobrador de impostos de Roma, que na verdade era judeu, e não traía o seu povo apenas por cobrar impostos, mas porque era conhecido por ser alguém que extorquia o povo, por ser alguém corrupto. Era o maioral dos corruptos, esse era Zaqueu. Era uma pessoa que a sociedade tinha asco dele, tinha pavor de chegar perto desse tipo de gente. Era tido como um traidor, como alguém que ninguém queria ver na sinagoga, que ninguém queria ver na igreja, porque era alguém conhecido por ser mal e fazer mal para o povo. E aí, irmãos queridos, pessoas que talvez a gente não veja muita esperança de transformação, a gente duvide que elas um dia vão se render, muitas vezes são as pessoas que Jesus está mais empolgado com a ideia de transformar essa vida. Foi assim com o apóstolo Paulo também, tem sido assim com tantos de nós, pessoas para quem não se dava nada. Esse daí nunca vai, arrogante do jeito que é, nunca vai se render, e Deus tem alcançado um a um dessa forma para a glória de Deus. E é exatamente através da conversão individual de cada um que a gente acredita que a sociedade pode ser sanada das suas mazelas. É exatamente nesse meio de redenção que o Evangelho propõe em Cristo que nós acreditamos que está toda a nossa esperança. Amém? Algum tempo atrás, estava havendo um grande debate político, como existe até hoje, polarizado. E aí o pastor J. Bauman, que já pregou aqui algumas vezes, ele publicou uma frase que eu guardei, em que ele diz assim: cristãos vivendo verdadeiramente como cristãos, em missão, exibindo o fruto do Espírito, criariam uma mudança cataclísmica para o nosso país, muito além do potencial de qualquer candidato político. Uma frase que eu anotei porque achei muito verdadeira. Essa é a verdade, irmãos. Muitas vezes a gente quer colocar toda a nossa esperança em alguém que venha nos governar, quando na verdade a esperança está em nós mesmos, começando a nos preocupar em governar bem a nossa própria vida, porque é de dentro para fora que o Evangelho atua, e quando a gente muda por dentro, o Espírito Santo age, a gente começa a dar frutos, e tudo à nossa volta muda, e a gente enxerga as coisas de uma outra perspectiva, da perspectiva da fé. Então, a revolução que Deus quer começar no nosso país e no mundo, ela começa dentro do meu e do teu coração. O papel da igreja é alcançar os perdidos. Mas qual é o propósito de alcançar os perdidos? São as vidas dos perdidos em si? Não, até que toda a terra se encha do conhecimento da glória de Deus. A terra que perdeu essa consciência, que se abriu para o pecado, precisa de redenção, e essa redenção é pregada, é proclamada, é encarnada pela igreja, é vivida e passada adiante. Então, há alguns sinais característicos daqueles que passaram pela transformação do Evangelho, e a gente vê eles presentes em Zaqueu, e eles têm que estar presentes no nosso coração também. O primeiro deles é que quando a gente é transformado verdadeiramente pelo poder do Evangelho, quando a gente nasce de novo, o Espírito Santo vem sobre nós não somos mais controlados pelo nosso ego. Esse é um primeiro gritante sinal da história que a gente acabou de ler.
Veja bem, Zaqueu, embora fosse um homem de baixa estatura, era um homem de uma elevada posição social. E não tem muito cabimento alguém de uma elevada posição social subir numa árvore para ver um andarilho qualquer que está passando por ali, um curandeiro qualquer. O que Zaqueu faz? Diz o texto que ele, correndo adiante, sobe numa árvore para ver Jesus, para ouvir Jesus, num ato de desespero, num ato de fé, por que não? Num ato de convicção de que aquele que estava passando por ali não era um mero andarilho, não era um pregador itinerante qualquer, mas era o próprio Filho de Deus encarnado, mas era aquele que portava as boas novas de salvação, aquele que tinha uma mensagem que podia tocar, impactar e transformar a sua vida. Havia sede de redenção em Zaqueu, e é nesse intuito que ele sobe naquela árvore, se humilhando, num ato de uma fé arrojada que se humilha de uma forma tão explícita e pública daquelas. E aí eu fico pensando, irmãos, que muitas vezes nós não experimentamos transformações tão grandes e tão impactantes e tão imediatas quanto a transformação que Zaqueu experimentou, porque a gente não está disposto a se humilhar, a subir num ato de desespero e em busca desse Jesus que está passando por aí. E a gente talvez não tenha tanta convicção quanto Zaqueu de que é o próprio Filho de Deus encarnado que está ao nosso alcance. Nossa fé muitas vezes é pequena, e aí a gente fica guardando uma atitude soberba, uma atitude que não é capaz de mostrar na prática a sua própria necessidade, a sua própria carência. A gente não pode expor, a gente tem que ficar por cima, porque no mundo normal é você ficar bem na fita. Você não pode se mostrar fraco, você não pode se humilhar, pelo contrário, você tem que mostrar que você está por cima. E aí o que acontece com o orgulhoso? Ele fica cego às vezes para os pecados mais evidentes, pecados que está todo mundo vendo, mas ele não está vendo, porque o orgulho cega completamente. Agora, a humildade nos leva a uma busca incansável por santidade, por reconciliação com Deus. Era nesse estado que Zaqueu estava, essa era a busca da vida dele. E aí, algumas pessoas até no momento inicial da conversão experimentam o primeiro amor, têm suas vidas ali trabalhadas, algumas coisas são abandonadas, erradas, não é? Mas depois de um tempo o coração vai petrificando, o orgulho vai tomando lugar de novo, e aí se torna até uma pessoa soberba espiritualmente, orgulhosa espiritualmente, que já não pode mais confessar, já não pode mais abrir o coração, já não pode mais negar a si mesmo. Quando Jesus falou, olha, se alguém quiser vir após mim, tem que se negar dia a dia. Não adianta se negar uma vez. Dia a dia traz a ideia de continuidade, de algo que é um processo que não pode parar. Então, gente, não importa quanto tempo você tenha de caminhada com Jesus, talvez haja uma reputação queimada, haja um mau testemunho, ou sejam questões internas que só vão ser tratadas quando você subir no sicômoro, quando você se humilhar e se colocar ávido diante de Jesus, buscando nele solução para aquilo que você está vivendo, colocando toda a sua esperança nele, pedindo para que ele nos esvazie, pedindo para ele graça para conseguir dizer não para o próprio orgulho e ir lá. Se você errou com alguém, vá lá e pede perdão para essa pessoa. Se você precisa se reconciliar com o seu cônjuge, se você tem agido mal com ele, com ela, vai lá, fala para ela, agi mal, eu não agi como um cristão. Se você está agindo mal com seu filho, mesmo que seu filho esteja agindo mal com você também, subir no sicômoro é sentar com ele e falar, filho, filha, vamos conversar aqui, as coisas não estão bem, está faltando redenção nessa relação, está faltando conserto, e eu quero começar pedindo perdão por aquilo que eu cometi de errado, mesmo que você seja colocado como autoridade sobre a vida dele, seja alguém de elevada posição. Não, nesse momento não, nesse momento eu vou sentar e vou falar de igual para igual, para mostrar que eu também sou pecador
e eu vou me esvaziar, e eu vou imitar com isso o meu Senhor, que deixou a sua glória e veio ao mundo e assumiu forma de homem. Pedir perdão é algo extremamente poderoso, gente. O que você faz quando você senta com alguém e pede perdão é colocar o Evangelho em prática, é viver o Evangelho, é viver a Bíblia. E o que a palavra diz é que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse Evangelho, quando você pega ele, coloca em prática, não é um discurso religioso, mas é algo que eu levo para as minhas relações. Aí, gente, milagres acontecem, coisas poderosas, maravilhosas. Às vezes, é essa atitude que está faltando para haver um quebrantamento, cura, conversão na vida do seu querido, do seu próximo. E a gente precisa, assim como Zaqueu, ter essa atitude também. Senhor, eu vou tomar uma atitude diante do que eu estou vivendo hoje. O segundo sinal de transformação é que alguém que é visitado pelo Espírito Santo, alguém que já está conseguindo enxergar a verdade, alguém que realmente foi alcançado pelo Evangelho, não é só um religioso frequentador de igreja, passa a desejar a Deus mais do que tudo. É interessante que ele estava lá em cima da árvore, aí Jesus chega para ele e diz: Zaqueu, desce, porque eu quero ir para a sua casa agora. Um estranho. Zaqueu não conhecia Jesus, em tese, não conhecia ele. Como é que ele se convida assim para ir para a casa dele? Se Zaqueu tivesse um coração duro, ele ia falar: não, peraí, mas eu não te conheço, como é que você vai lá para casa? Eu não te convidei, por que você está se convidando? Mas a atitude de Zaqueu não é essa, porque ele não via Jesus como mais um qualquer passando. Ele via Jesus como o próprio Deus, e ele sentiu um profundo senso de privilégio naquele momento. E diz o texto que ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria na sua casa. O que isso expressa para a gente é que ele entendeu diante de quem ele estava. Ele entendeu que diante de Jesus não dá para viver uma vida mais ou menos. Não dá para ficar perdendo oportunidades. Não dá para ficar vivendo uma vida fria, sem entusiasmo. Não dá para ser meio cristão. Não dá para fazer uma meia entrega, não. Ele é o Senhor, eu preciso me entregar completamente, eu preciso confiar nele, eu quero ele na minha casa, eu quero ele na minha vida, a presença dele alegra o meu coração. E esse é um sinal de um coração transformado. Se quando alguém te chama para ir para a célula, célula hoje, chovendo, se alguém te chama para discipulado, discipulado, toda semana. Se as coisas de Deus se tornaram um peso para você, você deve se fazer essa pergunta: Senhor, mas por quê? Eu não fui transformado? Não tem sinal de transformação em mim? Senhor, me ajuda a lutar contra esse ego que está querendo prevalecer, que está querendo me manter escravo dos meus próprios pecados, das minhas próprias fraquezas. Me ajuda a ter empolgação, entusiasmo com as coisas do teu reino. Numa certa ocasião, Jesus pregando, algumas pessoas começaram a sair, e aí Jesus perguntou para Pedro: e vocês, Pedro, vocês não vão embora também não? Vão ficar? Aí Pedro falou assim para ele: Senhor, para quem nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Senhor, que outra solução a gente tem? Que outro projeto redentivo a gente tem? Não tem projeto redentivo. Não tem nada que possa encher tanto no meu coração de alegria quanto ficar aqui te ouvindo. Não tem nenhuma outra esperança que o mundo possa me oferecer que vai me satisfazer, porque eu já conheci a verdade encarnada, revelada. E nada mais me engana. Nenhum engodo de Satanás me tapeia mais. Porque o Senhor fez cair as escamas dos meus olhos, agora eu enxergo a verdade. E ao enxergar a verdade, todas essas filosofias pueris perdem completamente o sentido. A solução para o mundo não está na revolução sexual da década de 60, que só trouxe prejuízos até hoje. Não está.
em um proletariado assumir o poder, não está em classe social, não está no Estado, não está no próximo presidente do país. A solução está em eu e você e cada um de nós nos voltarmos para o nosso Criador, que enviou o Filho dele para morrer no nosso lugar, e essas verdades nunca podem deixar de nos empolgar. A graça de Deus sobre nós, essa é a verdadeira esperança que tem que estar no nosso coração. Graça é quando Deus nos dá o que nós não merecemos. Nós merecemos a ira e o juízo, mas Deus nos dá o seu perdão. Amém? Essa é a verdade poderosa do Evangelho. Pessoas que não merecem, que só merecem ira e juízo, recebem gratuitamente o perdão de Deus e a possibilidade de viver uma nova vida. A possibilidade de pertencer à família da fé, a liberdade de cultuar o Senhor, coisas pelas quais a gente deveria estar grato, a gente devia estar empolgado, e muitas vezes existe esse corpo mole para as coisas santas. Outro sinal de transformação, terceiro e último sinal que eu queria apontar nesse texto, é que quando a gente está de fato sendo transformado pelo Espírito, mediante a palavra do Evangelho, a gente admite a perda de coisas temporais para a gente ganhar na eternidade. Foi isso que Zaqueu demonstrou depois de todo aquele cenário. Já tinha gente com pinimba dele. Pô, esse cara, maioral dos publicanos, pô, detesto político, detesto essa categoria profissional que se envolve com corrupção. E a pessoa logo estigmatiza, começaram a estigmatizar ele. Os discípulos começaram a ficar incomodados. Jesus, por que você está dando bola para ele? Um pecador desse naipe. Mas Zaqueu se volta para ele e fala: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa eu extorquir alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Senhor, até aqui, quem reinava na minha vida era Mamon. A minha riqueza era a minha grande obsessão, era o meu grande sentido para viver. Agora eu entendi o que de fato tem valor, e diante da sublimidade do conhecimento, dessa revelação e dessa redenção que eu tenho em Ti, a minha riqueza agora só tem algum valor se for para servir pessoas, se for para amar pessoas, se for para fazer justiça, porque eu não vou mais viver escravo da minha riqueza. Onde é que estava aquele Zaqueu ambicioso? Ficou para trás. Agora havia um novo Zaqueu, alguém transformado pelo poder do Evangelho, alguém visitado pelo poder do Espírito, porque, como diz Paulo em Romanos 5, onde aumentou o pecado, aumentou muito mais a graça. A graça de Deus. E aí a gente começa a entender que tem coisas que valem muito mais do que as coisas que as pessoas valorizam muito nesse mundo, não é? Se a gente quer receber mais de Deus, às vezes a gente vai ter que perder aqui nesse mundo para ser fiel a Deus. Deus quer que esses sinais estejam presentes em nós hoje, que a nossa forma de valorizar e avaliar as coisas à nossa volta mude completamente. Foi isso que aconteceu. Zaqueu ganhou novas lentes para enxergar o mundo à sua volta. Mas ele estava certo de que ele receberia muito mais na vida eterna. Tem um momento em que Jesus faz a seguinte promessa para os discípulos, Mateus 19, 29. Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Herdará a vida eterna. É o que muitas vezes teólogos da prosperidade não entendem. Estão pregando um evangelho mundano, com valores mundanos, diabólicos, mamon, entronizado em igrejas evangélicas. Quando Jesus aqui está falando de herdar a vida eterna, de um projeto eterno. Paulo fala em Colossenses 3, se vocês ressuscitaram juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto,
onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Paulo está falando assim, olha, eu não quero que vocês sejam irresponsáveis em relação aos deveres civis de vocês, não é essa a ideia. Vocês têm deveres nesse mundo, não tem nada a ver. A questão vivam até mesmo os deveres de vocês, os papéis que vocês exercem na perspectiva da eternidade, de gente que sabe que é cidadão do reino de Deus, de gente que sabe quem é o seu verdadeiro rei, quem é o seu verdadeiro Senhor. Nossa pátria não é aqui. O convite do Evangelho é que a gente viva neste mundo segundo o reino inaugurado por Jesus, de acordo com as lógicas e valores encarnados por Ele. Amém? Será que a gente pode dizer que está disposto também? Será que a gente pode dizer que a transformação do Evangelho, que o Evangelho causou na nossa vida e tem causado, é tão grande que a gente já não consegue mais ficar preso a certas coisas? Será que a gente pode dizer que a gente está disposto a perder para andar mais íntimo de Deus e para ser bênção no mundo? É uma questão. Muitas vezes Deus quer que a gente deixe de lado certas coisas que estão tomando uma importância grande demais na nossa vida e que a gente dedique mais tempo àquilo que traz para nós a dimensão da eternidade. Algumas aplicações. A primeira, transforme o mundo deixando que o Espírito de Deus transforme a sua própria vida. Você quer ser um revolucionário, você quer transformar o mundo, você quer que a sua vida seja relevante no sentido de tornar o mundo um lugar melhor. Qual é a melhor estratégia segundo Deus para isso? Pegar em armas, exercer seu direito de voto, que é bom e deve ser exercido, acumular riquezas para você bancar uma de Elon Musk, né? Eu vou comprando as coisas e vou adequando elas àquilo que eu acredito, né? Porque eu tenho muito dinheiro, muito poder. Será que esse é o caminho? Ele vai ser o nosso Redentor? Não. Sou eu e você buscando viver o Evangelho, irradiar a luz de Cristo onde a gente tem vivido. E isso já está transformando o mundo à nossa volta, amém? Isso já está transformando o mundo ao seu redor, se você tem buscado viver segundo Jesus. Aí tem uma ilustração, que uma vez eu ouvi, se eu não me engano, do pastor Henrique, e numa praia com dezenas de milhares de estrelas do mar encalhadas ali na areia, que a maré tinha levado, um garotinho começa a pegar uma a uma e jogar para dentro do mar, com aquele coração intencionado em salvar aquelas estrelas do mar. E um adulto mais racional, mais razoável, fazendo uma avaliação da situação, falou para o garoto: mas você não percebe que você está perdendo o seu tempo? Você percebe que você jogando uma a uma, você nunca vai conseguir salvar toda essa multidão de estrelas do mar que estão na areia? Aí o garotinho se volta para ele, pega uma estrela e diz assim: mas essa daqui eu acabei de salvar, e joga. Para dizer assim: olha, talvez eu não seja o cara que vai salvar essas dezenas de milhares de estrelas do mar, mas essa daqui eu salvei. Tem gente querendo ser um grande revolucionário, querendo se tornar notório no meio político, querendo se tornar uma celebridade, para ter voz no mundo, mas é uma pessoa insuportável como marido em casa, mas é um pai insuportável para os seus filhos. Que tipo de transformação essa pessoa pode operar? Só quem admira ela, quem está longe, quem está perto não aguenta. E o Evangelho vai na contramão disso. A revolução começa dentro do coração, porque é do coração que procedem as fontes da vida. E aí Jesus, o tempo todo, pregou para o coração. Jesus não pregou jeito de se vestir, aparência, estilo, não. Ele pregou para o coração, porque o coração sendo transformado, tudo ao redor se transforma e o mundo se transforma. Amém? E a gente precisa entender isso. Deixe-se transformar pelo Espírito, porque o mundo todo vai ser impactado, o mundo à sua volta é uma reação em cadeia. Segunda aplicação: busque a Deus
como alguém que sabe que Ele é tudo o que precisamos. Zaqueu não desceu depressa, não desceu devagar. Zaqueu não desceu assim, meu Deus, Jesus vai querer ir lá para casa, o que eu vou preparar para ele comer? Resmungando. Ele não desceu assim, questionando Jesus, desanimado. Não, diz o texto que ele desceu depressa, ansioso para receber Jesus. Porque ele sabia que em Jesus ele teria tudo o que ele precisava. Ele teria uma paz que excede a todo entendimento. Ele teria algo que nada no mundo tinha podido lhe dar até agora, e nada lhe daria. Ele tinha entendido que toda a sua riqueza não tinha um valor duradouro. Ele tinha entendido que ele precisava derrubar aquele ídolo. Ele tinha entendido que ele seria muito mais rico em Cristo do que ele jamais havia sido se ele se rendesse ao Senhor. Algum tempo atrás, teve um filme que fez muito sucesso, chama A Procura da Felicidade, com Will Smith. Aí ele é um pai desempregado, que mostra todo o sofrimento dele por causa daquilo. E eu vou contar o final do filme, porque ele já tem mais de 10 anos, então já não é mais spoiler. Aí a cena final do filme, quem não quiser ouvir, tampe os ouvidos. Ele sai na rua feliz porque ele tinha conseguido finalmente um super emprego, com um salário muito bom. E mostra aquela cena dele totalmente emocionado, chorando, pulando de alegria na rua, no meio de uma multidão numa grande cidade, porque ele tinha finalmente alcançado o quê? A felicidade. A felicidade daquele homem estava num grande emprego que ele conseguiu. Gente, a reflexão aqui não é no sentido de falar assim, quem consegue um grande emprego não tem que valorizar isso não. Não é isso. Tem que valorizar, tem que celebrar, comemora, amém. Mas conduzir a gente à ideia de que a felicidade está numa coisa tão frágil, num emprego que em 2 meses ele podia ser demitido, não sei. Não está nessas coisas. E com uma frequência muito grande, eu e você podemos colocar a base, o apoio, o alicerce da nossa felicidade em relacionamentos, que também são frágeis, são relacionamentos com pecadores. Pecadores são volúveis por natureza. A gente pode colocar nossa esperança no lugar errado. Zaqueu olhou para a vida dele, cara, eu sempre tive muito dinheiro, eu consegui conquistar isso tudo, mas onde é que isso me trouxe? Eu sou uma pessoa detestada pelo meu povo, eu sou uma pessoa que me sinto longe de Deus, se eu morrer hoje eu vou para onde? E de repente Jesus está diante dele, agora que eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Quem tem Jesus, ainda que não tenha mais nada, já tem tudo, amém? Essa era a convicção de Zaqueu, e ele fica maravilhado, e é a convicção que Deus quer que eu e você tenhamos também. Que a gente ajuste esses valores no nosso coração, e a gente se pergunte, caramba, a minha experiência com Jesus tem se refletido nas coisas que de fato importam? Na minha forma de ser pai, na minha forma de ser marido, na minha forma de ser filho, na minha forma de pensar a minha carreira profissional, meus anseios, as motivações que estão por trás disso tudo, são motivações santas para a glória de Deus? Eu estou pensando como cidadão do reino, com a mente no céu, na eternidade, ou eu estou pensando nessas coisas como um fim em si mesmo? Porque viver é só isso mesmo, você trabalha, paga as contas, daqui a pouco morre e acabou. Não é esse o projeto de Deus. O projeto de Deus é o projeto de alguém que está com a mente no alto, na glória e na eternidade, que vai viver com Ele. E a terceira aplicação, viva intensamente no mundo, mas com a mente na eternidade. Até antecipei aqui um pouco essa terceira, não é? Zaqueu não foi arrebatado depois da conversão dele, ele continuou no mundo. Isso quer dizer que ele continuou tendo que lidar com o problema do seu próprio pecado, do seu próprio coração enganoso. Ele teve que continuar se relacionando com pessoas pecadoras, ele teve que continuar lidando com mazelas sociais de um estado dominado por Roma, um país opressor. Ele teve que continuar lidando com questões que eu e você lidamos no nosso dia a dia. Mas ele sabia agora para onde ele estava indo.
E a esperança de uma vida eterna faz toda a diferença na vida de um cristão. Alguém que não tem essa fé, por exemplo, teme a morte. A gente não deveria temer a morte. Jesus falou, né? Não temam aquele que pode tirar, temam aquele que pode tanto dar a vida como tirar. Nosso temor tem que ser apenas a Deus. A gente não deve temer o mal. Zaqueu sabia que havia herdado a eternidade. Zaqueu sabia que agora ele estava selado com o Espírito Santo da promessa. Então, independentemente do seu tempo de convertido, Deus quer ver os sinais de transformação do Evangelho na sua vida hoje. Muita gente lembra com grande saudosismo daquela época que eu me converti, que eu tive grandes experiências com Deus. Quanta coisa mudou na minha vida, quanta coisa eu deixei por causa de Jesus. Mas pode ser, gente, que ao longo da nossa jornada o coração tenha se endurecido. E pode ser que, embora você esteja há um longo tempo andando com Jesus, você já não está mais tão perto dele. E talvez seja o momento de você subir de novo no sicômoro, de você dobrar o joelho no chão, de você se humilhar e de você falar: Senhor, aviva em mim o primeiro amor, aviva em mim a consciência da eternidade, a consciência de privilégio, de que eu pertenço ao Senhor. Aviva em mim o senso de missão, que eu estou aqui com um propósito, fazer a glória de Deus conhecida no mundo, na minha sala de aula, no meu ambiente de trabalho, no meu discipulado. Aviva em mim o prazer e o deleite por aquilo que é santo, porque naturalmente, pela carne, a gente vai devagarinho perdendo esse senso, vai perdendo esse entusiasmo. E a minha oração é para que eu nunca deixe de ir depressa onde Jesus estiver mandando eu ir. Nunca deixe de receber Jesus com toda alegria, nunca deixe de buscar Ele com toda empolgação. É assim que Ele quer que a igreja dele caminhe, é assim que Ele vai nos usar como igreja para transformar o mundo. Amém? Amém, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, que através do exemplo de Zaqueu mostrou que o Senhor é capaz de fazer com alguém que tinha um ídolo, com alguém que estava perdido, com alguém que tinha vida tão torta e achava que estava por cima, Senhor. Livra-nos do nosso engano, do nosso orgulho. Vem nos conduzir, Senhor, a uma vida reconciliada contigo, a uma vida cheia do Teu Espírito Santo, a uma vida pronta a cumprir a Tua missão e o Teu serviço onde a gente estiver. Continua fazendo assim com a gente, para a glória e louvor do Teu nome, Jesus. Amém, Pai.